Olá, bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez para uma história da palavra de Deus, né? Todos os domingos estamos aqui para aprender um pouquinho mais da Bíblia, porque a Bíblia contém mensagens muito boas para a nossa vida, para nós colocarmos em prática, para nós vivermos melhor, conhecendo melhor o nosso Deus e conhecendo Jesus, o seu Filho. E nós estamos estudando uma série de milagres de Jesus. Hoje é o quinto milagre já que vamos estudar. E aí, se você não viu os outros milagres, nós temos vídeos lá no canal. Pode entrar lá e você vai poder conhecer mais alguns milagres de Jesus. Mas vamos orar agora, vamos pedir a Deus para nos abençoar com essa história. Feche os seus olhos e junte as suas mãos. Senhor Deus, obrigado porque estamos aqui para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Abençoe todas as crianças, todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, que possam tirar ensinamentos muito importantes para a sua vida e colocar em prática no seu viver diário. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A nossa história de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 5, começa no versículo 21 em diante. Depois você pode ler todo o texto, que é uma história muito bonita, é um milagre muito bonito. E assim como alguns dos milagres que nós vimos, o milagre de hoje aconteceu numa casa. Lembram-se do primeiro milagre de Jesus que aconteceu numa casa também. Ele transformou a água em vinho, não é? Outro milagre que aconteceu numa casa foi também a cura do paralítico lá em Cafarnaum também, né? Aquele rapaz que não andava, os 4 amigos desceram pelo telhado, foi um lindo milagre. Aquele rapaz saiu andando, saltitando e glorificando a Deus pela sua cura. E o milagre de hoje também acontece em Cafarnaum, a cidade que Jesus morava, não é? Por isso tem vários milagres que acontecem lá. E aconteceu também numa casa esse milagre. E nós vamos ver que aconteceu numa casa onde havia uma família. A família, ele se chamava, o chefe da família, Jairo. A Bíblia não fala o nome da esposa de Jairo e nem da filha, mas era uma família de 3 pessoas. Jairo, a esposa e uma filha. A filha de Jairo tinha 12 anos. Tem alguém aí que está ouvindo a tia Silvia que tem 12 anos? Esta menina tinha 12 anos. Ela tinha seus amigos, às vezes os amigos iam para lá brincar com ela, conversar, e Jairo e a sua esposa ensinavam a sua filha as coisas de Deus. E sempre aquela menina aprendia e podia falar para os seus amigos. Eles sempre estavam lá na casa dela. Por quê? Porque as crianças têm amigos. Vocês não têm amigos? Amigos da escola, amigos da vizinhança, amigos na rua. E aquela menina tinha os seus amigos. Era uma menina alegre, feliz. E sabe a profissão do seu Jairo? Ele era líder lá na sinagoga. A sinagoga era como a igreja. As pessoas se reuniam para aprender mais sobre Deus, estudar a palavra de Deus. E Jairo era o responsável pela sinagoga. Ele preparava a ordem do culto, quem ia cantar, ele que resolvia com as pessoas quem ia fazer a leitura da palavra de Deus, quem ia pregar. Então ele era responsável por toda a ordem da sinagoga. Jairo era uma pessoa muito conhecida em Cafarnaum, muito querido, muito direito, honesto. E a família de Jairo era muito respeitada lá em Cafarnaum. E os amigos da filha dele percebiam isso, não é? Que ela pertencia a uma família em que acreditava em Deus, em que fazia coisas certas, que é o que nós devemos fazer também. E aquela menina cresceu ouvindo de Jesus, dos milagres de Jesus, das histórias de Deus com o povo hebreu lá na terra, não é? Até chegar à terra prometida. Então aquela menina ouvia sobre as histórias de Deus. E aqueles amiguinhos iam e voltavam na casa dela sempre, e ela também brincava com eles, não é? Ela brincava sempre com eles. Certo dia, aquela menina começou a ficar muito indisposta, passando um pouco de mal, com um pouco de dor de cabeça. Aquela menina ficou doentinha e ela ficou meio desanimada. Quando ficamos assim
com alguma dor, ficamos tristes, não é? Desanimados. E aquela menina foi para o quarto dela então, e ela ficou quietinha lá no quarto dela. Ficou quietinha no quarto dela, e aí Jairo e a esposa, eles começaram a perceber que ela estava muito quieta, muito calada, não é? Sempre querendo ficar deitada no quarto dela. Vamos virar aqui o cenário do quarto dela. Olha, ela deitadinha lá na cama dela, ela se cobria, ficava sentindo frio e ficava só indisposta. E a mamãe dela começou a ficar preocupada, porque ela era uma menina sempre alegre, Jairo também. O que você tem, minha filha? E aquela menina doentinha, não queria levantar. Às vezes os amiguinhos chegavam lá para brincar, ela não queria brincar. Não, eu não quero brincar, eu estou desanimada, eu estou triste, eu estou com dor. E aquela menina ficou ali. E aí o papai e a mamãe começaram a procurar remédios, médicos, começaram a chamar alguém para saber o que aquela menina tinha. E ela não melhorava, ela ficava cada dia pior. E os amigos vinham, não, eu não quero levantar. Até que aquela menina não conseguia mais andar direito. Ficava só na cama o dia todo. A mamãe tinha que levar comida na cama. Quando ela queria ir ao banheiro, precisava de ir carregada e voltava. Enfim, ela ficou muito doente, muito mal. E aquele papai e aquela mamãe estavam preocupados. Com certeza eles oraram, entregaram a filhinha deles para Deus, para que Deus curasse. E Jairo então conversou com a esposa dele. Olha, nós precisamos procurar uma pessoa que pode curar a nossa filha. E essa pessoa é Jesus. Você não está ouvindo falar quantos milagres Jesus tem operado? E aquela mãe falou, sim, ele tem buscado pessoas que ele não andava, não enxergava, e ele tem curado essas pessoas. Ele, com certeza, ele pode curar a nossa filha. Não podemos deixar a nossa filha morrer. É a nossa única filha. E então Jairo e a esposa dele decidiram que Jairo ia procurar Jesus. Então aquela mamãe ficou ali tomando conta daquela filhinha e Jairo saiu na cidade para procurar Jesus. Onde será que Jesus estava? Onde será? E foram procurando Jesus, foram procurando, perguntavam pelas pessoas, vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Não, nós não vimos Jesus. Aí outras pessoas disseram assim, sim, nós vimos Jesus. Jesus estava do outro lado do mar da Galileia e está chegando em Cafarnaum. Ele está vindo pela beirada da praia. Ai, Jairo ficou tão feliz quando ouviu isso, que Jairo foi lá. Vamos colocar aqui Jesus vindo lá da beirada da praia com seus discípulos e uma multidão. Uma grande multidão sempre estava seguindo Jesus. E Jairo, então, teve que procurar Jesus no meio daquela grande multidão. E Jesus realmente estava chegando na cidade de Cafarnaum. Ele já tinha operado os milagres lá do outro lado da Galileia. Ele sempre estava com seus discípulos e aonde ele estava, uma multidão o seguia para que recebessem cura. As palavras de Jesus eram boas, eram um alimento para aquelas pessoas, e onde ele estava, grande multidão o seguia. E então, quando Jairo soube que ele estava entrando em Cafarnaum, foi isso que Jairo fez. Correu e falou com ele. Chegou pertinho dele, Jesus, mas ele não ficou em pé. Jairo se ajoelhou diante de Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Venha comigo, por favor, até a minha casa. A minha filhinha está muito doente. Ela vai morrer, Jesus. Só o Senhor pode curá-la. Eu já gastei com os médicos, as pessoas já foram lá em casa, ninguém descobre o que ela tem, ela está na cama, ela não quer levantar, ela só fica deitada. Por favor, venha à minha casa, Jesus. Venha à minha casa. E Jesus animou Jairo. Levante-se, Jairo. E o nosso versículo de hoje é uma frase que Jesus falou para Jairo. Olha que lindo que Jesus falou para Jairo. Não tenha medo,
tão somente creia. Está lá em Marcos 5,36. Não tenha medo, tão somente creia. Jairo foi procurar Jesus porque ele acreditava que Jesus podia curar a sua filhinha. E quando Jesus disse para ele, não tenha medo, tão somente creia, ele encheu o seu coração de ânimo, ele ficou mais alegre e ele foi com vontade de contar para a sua esposa, de falar com a sua esposa o que Jesus tinha dito. Mas quando ele estava ali conversando com Jesus, alguém veio e falou com ele assim, olha, Jairo, não precisa incomodar Jesus mais, não precisa falar, sua filhinha morreu. Ai, que dor que Jairo deve ter sentido, minha filha morreu. E Jesus ouvindo aquilo, e Jairo lembrou da palavra de Jesus, não tenha medo, creia somente. E aquele homem, não importune mais o mestre. Jesus não ligou, continuou falando com Jairo, Jairo, não tenha medo, creia, somente creia. E foi isso, aquele homem foi embora e Jairo então falou, e Jesus, vamos até a sua casa. E Jesus saiu, Jesus somente com seus discípulos, Pedro, Tiago e seu irmão João. E eles foram então com Jairo até a casa dele. Vamos tirar então a cena de Jesus chegando aqui e agora Jesus vai até a casa de Jairo. E vamos ver o que aconteceu. Vamos dar sequência. Quando eles chegaram lá na casa de Jairo, quando Jesus foi chegando com os seus discípulos, uma grande multidão estava lá na casa de Jairo. Muita gente estava lá na casa de Jairo. E Jesus foi chegando. Jesus foi chegando com seus discípulos e perguntou. Logo que Jesus chegou, Jesus perguntou, mas por que esse alvoroço todo? Chegou com seus discípulos. Por que esse alvoroço todo? Por que as pessoas estão assim, tão apavoradas? Então, as pessoas disseram assim para Jesus, o Senhor não sabe? A filha de Jairo morreu. A filha dele morreu. E Jairo estava lá. Minha filhinha morreu. Mas ele cria em Jesus. O que Jesus falou para ele? Não tenha medo, creia somente. Então, falou, ela morreu. Então, Jesus falou assim, vamos até o quarto da menina agora. Mas somente vai o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João, vamos comigo. Então, Jesus saiu dali, foi lá para o quarto da menina, vamos virar agora. E Jairo foi com eles lá para o quarto da menina, os dois irmãos foram lá. E aquela multidão ficou lá fora, porque Jesus falou que apenas o pai da menina e a mamãe da menina poderiam ir. E foi isso que eles fizeram. Chegaram lá no quarto da menina, a mamãe da menina lá, e Jesus foi entrando, não é, no quarto, e os discípulos também. Ai, muita tristeza, aquela menininha, filha única, ela tinha morrido, mas Jesus estava ali. Jairo convidou Jesus para ir à casa dele e os discípulos de Jesus estavam ali e Jairo com a sua esposa ficaram lá pertinho da cama e Jesus chegou ali naquele quarto. Apenas eles estavam ali. E Jesus falou assim para aquela menininha, Talita cumi, é uma língua diferente, significa menina, levante-se. Foi uma vez só que Jesus falou, Talita cumi, menina, levante-se. E aquela menina tirou a coxa dela e foi levantando, e foi levantando, e foi ficando de pé, e aquela menina estava novamente de pé. Que alegria para o papai, para a mamãe, verem aquela menininha de pé. Que alegria para eles abraçar a sua filhinha de volta. E aí, mais esse milagre que só Jesus pode ter. Só Jesus tem poder sobre a morte.
a primeira vez que ele pôde ressuscitar uma pessoa que estava morta. A menininha realmente tinha morrido, mas aquelas pessoas lá fora não acreditavam que Jesus podia dar a vida àquela menina. Mas a palavra que o versículo de hoje nos deixa é essa: não tenham medo, apenas creiam. E foi isso que Jairo e a esposa dele fizeram. Duas coisas muito importantes que nós aprendemos na história de hoje. Jairo foi buscar Jesus para ir à casa dele. Jairo tinha fé que só Jesus podia curar a filhinha dele, que estava muito doente. Nós temos chamado Jesus para ir à nossa casa? Temos convidado Jesus? Jesus pode trazer a alegria de volta. Olha a alegria que trouxe com a menininha viva de novo. E todas as pessoas iam se alegrar com ela novamente, sabendo que ela estava morta e que Jesus a ressuscitou, fez com que ela vivesse de novo. Então nós precisamos de chamar Jesus para vir à nossa casa, para trazer paz à nossa casa. Às vezes uma pessoa está doente na nossa casa, vamos chamar Jesus para trazer a cura para a nossa casa, como Jairo fez. Outra coisa muito importante que nós aprendemos: a crer em Jesus. Jairo creu e Jesus falou com ele: não tenha medo, somente creia. E Jairo creu em Jesus, por isso a filha dele ressuscitou, a filha dele viveu de novo, porque temos que acreditar, não podemos ter medo. Aquelas pessoas lá fora começaram a rir, ela não está dormindo. Jesus falou: por que essa confusão toda? A menina apenas está dormindo. Não, ela morreu. E começaram alguns até a rir de Jesus, achando que Jesus estava falando coisas que não eram real. Até que Jesus viu que a menina realmente morreu e ele mandou que ela ressuscitasse. Então, vamos chamar Jesus para vir à nossa casa e vamos crer, não vamos temer, não vamos ter medo. Isso é que nós aprendemos com a história de hoje. Jesus tem poder sobre a morte, Jesus pode ressuscitar. Tudo é possível quando nós cremos em Jesus. Você está com alguma coisa muito difícil? Entregue a Jesus, chame Jesus, chame Ele para ir à sua casa. Lá naquele quarto, a vida aconteceu de novo, a alegria houve de novo, porque Jairo convidou Jesus para ir à casa dele. Vamos fazer isso também e vamos crer. Vamos orar agora e colocar algo que está incomodando, que está nos tirando sono, que está atrapalhando a nossa vida. E vamos colocar agora diante de Jesus. Entregue isso aí que você está pensando agora, que é uma coisa muito difícil, entregue para Jesus. Convide Ele para ir à sua casa e a alegria vai entrar novamente na sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está vivo e continua operando milagres. Assim como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, quanta alegria naquela casa novamente. Ó Senhor, eu peço ao Senhor que venha na minha casa e opere muitas maravilhas. Traga alegria de volta, traga a cura e fique presente na minha casa com todas as pessoas da minha família. É a minha oração nesta hora. Amém. Se você convidou Jesus para ir na sua casa, você vai ser uma pessoa muito mais feliz a partir de hoje. E aí nós terminamos a nossa história e domingo que vem nós voltamos com um novo milagre de Jesus. Tchau, beijo gostoso e um abraço da tia Silvia.